Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, esse podcast que traz para você histórias que inspiram. A gente está tendo a oportunidade, a felicidade de conhecer quem habita, né, a verdadeira pessoa que está atrás aí da persona enquanto artista, enquanto formador de opinião. E hoje é um papo que eu estava muito afim de ter, já fazem algumas semanas que nós estamos namorando esse papo. Estou com ele, ator, produtor, descobri agora psicólogo, Léo Midjorin. Salve de palmas, galera, valeu! Meu querido, Léo. obrigado, Edu, obrigado, por gente, muito obrigado pela oportunidade, Valeu. espaço, né? Obrigado eu, cara. Eu também tô Felicidade. super afim de ter esse papo aqui, porque já soube que você também é um cara das artes, né? Apesar de frequentar o mundo corporativo, você integra essas duas áreas, e isso é muito bacana, né? É uma tarefa que não é fácil, Difícil, né, Léo? mas que é muito importante, porque eu penso que o mundo corporativo, o mundo das empresas, dos negócios, precisa de poesia, precisa de arte, É isso. precisa de música. E o mundo da música, da arte, da poesia, precisa de organização, precisa de dinheiro, precisa de tantas coisas. Sim. E patrocínio. Uma coisa viabiliza a outra, porque uma coisa dá um retorno para a outra. Não é só porque, eu vou te pagar para você. Não. Eu vou investir nisso porque vai haver um retorno. Só que esse retorno, às vezes, não é material. Sim. Ele é imaterial. Sim. Essa que é a questão da produção cultural. Por que a gente faz cultura? Por que serve? Porque ela cria, não é, Edu? Uma imagem, ela cria uma identidade. A gente pensa sobre algo e com isso a gente vai construindo as relações, né? Isso é muito louco, né, Léo? Porque eu brinco sempre com os meus amigos do teatro. Eu falo assim, existe uma diferença de público no corporativo pro teatro convencional. Sim. No convencional, você abre uma bilheteria num grande teatro, a galera precisa falar, assistirei essa peça, compro o ingresso e vou. Quando a gente entra no mercado corporativo, na indústria, nós obrigamos as pessoas a assistirem um teatro que eles não estavam querendo assistir. Então a gente leva uma arte, e aí quando eles saem, fala, caramba, né? A gente vivencia isso no mundo corporativo, que é muito legal e muito prazeroso, de pessoas que nunca foram num teatro, nunca foram ao circo, nunca foram ao cinema. Porque quando a gente entra em indústria, por exemplo, chão de fábrica, enfim, tem pessoas que nunca tiveram acesso. Sim. É mais interior. E você levar a arte, ou uma conscientização através disso, ou através do psicodrama, enfim. Cara, é fantástico. Porque é uma forma de comunicar e de construir uma mágico, ideia. Então, mágico. se a gente pensar, sei lá, na pré-história ou os contos de fada, como é que a gente conversa com uma criança, né? Sim. A gente conta uma história para ela entender alguma coisa. O teatro não é diferente. Sim. O teatro conta histórias para os adultos, né? Somos isso. todos crianças. Isso. Mas é isso. Às vezes é difícil você explicar uma questão. Mas quando você mostra uma história, mostra o resultado, o desdobramento de uma relação conflituosa, de uma questão X, é mais fácil a gente assimilar. Porque é como você vê um filme e você fala, putz, olha o que aquela mulher passou, né? E aí você se identifica com a dor dela, ou com a superação dela. Então a arte, ela é necessária. Eu acho que move, né, cara? Acho que transforma. Eu falo muito isso pro meu filho, né? A gente brinca muito. E aí eu comento o quanto, em casos de saúde mental também, né? O quanto a arte nos salva, né? Enfim. Mas antes de continuar... Eu gosto até de reforçar uma coisa. Você que é um cara do mundo corporativo deve atrair muita gente também que não é exatamente das artes. Quando a gente fala assim, cultura é muito importante, a arte é necessária, não é que ela seja mais importante do que as outras áreas. Sim. Tudo é importante, não é? A área da saúde, a área da educação, o esporte, o game, todo tipo de expressão. Isso também é cultura, na verdade. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma coisa mais ampla, não só do teatro, ou da música, ou do cinema, mas é o todo. de como a gente, né? Então, às vezes a galera fala, o pessoal só acha que só a cultura é importante. Não, não é isso, não é isso. E quando vamos dizer assim, alguém está pedindo por, como é que eu posso colocar isso assim, né? A luta das minorias, né? Sim. Que não são as minorias, mas a luta dos menos prestigiados, digamos, ela é uma luta por igualdade. Então, se o pessoal do teatro, da cultura, tá falando, cara, a gente também tem que ter um espaço aí, é porque talvez esteja sendo negligenciado, porque talvez esteja sendo tirado da cena. E, na verdade, é assim, não, tudo faz parte. A escola, o trabalho, a empresa, a indústria, o lazer, a cultura, o lazer, o esporte. Então, é complexo, né? Imagina o que deve ser governar mesmo, o que deve ser, assim...
olhar para todas as áreas e poder contemplar tudo isso, né? É muito complexo. E até mesmo. para nós, né? Quando a gente entra num clichê, mas assim, muito falado hoje em dia, quando você entra até para avaliar a sua roda da vida, Sei. nessas esferas, Aham. né? O lazer, a afetividade, o esporte, enfim, a espiritualidade, tudo fala. Eu preciso da arte, É. eu preciso desse convívio, eu Isso. preciso disso, né? Entender para que haja um equilíbrio. Eu acho que a arte não proporciona, acho que essa inquietação, essa provocação. Sim. Ô, Léo, antes de continuar, eu trouxe presentes para você, Ô, cara. louco! E aqui no NapaCast, assim, não é presente no final. Aham. Porque se a gente coloca o presente no início, o papo foi melhor. Bora, Eu, começou. eu trouxe o presente de Bragança para você. Nossa. Se você gostar, eu tenho certeza, você vai gostar, você vai ter que ir para Bragança. Vou ter que ir pra Bragança, não vai ter jeito. Já levo a minha peça, já levo tudo junto. Eu trouxe uma sacola de chocolate para Nossa, que você. legal, gente. Que bonita a marca. É uma Chocolate. delícia. Nicolati. Chocolate Nicolati, Sim. muito obrigado pelo presente. Pão de Já tá mel, aqui. trufas, barras de chocolate. Eles mandaram uma sacola incrível para você. Já antecipando a Páscoa. É. Nossa, É maravilhoso. Olha que E é linda a embalagem. caprichoso, galera. Dá um Mas a zoom caixinha é maravilhosa. Eu sou viciado aqui. nesse Não, negócio. realmente, É. olha isso, galera. É absurdo. É uma delícia. E se a minha mãe assistir isso aqui, não vai sobrar nada. Fica doida. Gente, muito obrigado pelo presente. É um tá? mimo, é um mimo. Mas Vou até Bragança, mas eu vou com um elenco inteiro. Então É isso prepara aí. uma A gente prepara caixa grande. várias sacolas. Ô, Léo, um grande parceiro nosso que... Eu falo muito isso, você sabe como produtor agora, a gente vai bater um papo disso. Sim. O quão difícil é a gente captar recursos, a gente buscar apoiadores, enfim. E sempre são amigos que começam a chegar primeiro. Eu tenho um grande amigo, que é o Gustavo Eiras, lá da equipe Total Grass, lá de Bragança também. Só que eles rodam o Brasil fazendo campos de futebol com grama sintética, decoração, enfim, estão fazendo um estádio no Rio agora, então é um time incrível. Eu faço sempre uma brincadeirinha que eles gostariam de te dar um campo de futebol. Ô, louco. Mas como não foi possível, eles te mandaram um tapetinho de grama Que artificial. maravilha, cara! É um mimo só, mas é um capacho aí, um Mano, tapetinho. que legal, sensacional. Todo fala um presente muito Sensacional. aleatório, assim, muito. Não, adorei. Mas com muito carinho mesmo. Então, Vou botar lá é em um mimo casa. aí. É um mimo aí. Adorei, É gente. um mimo. Muito obrigado. E o último presente, que não está à venda, todo mundo quer, manda mensagem no direct, mas não está à venda, que é o nosso bonezinho oficial do NapaCast. É a Napa na cabeça aí, ó. Aí, ó. Obrigado. Aí, ó. Só um mimo, só, mas Muito obrigado. é o mínimo que a gente pode fazer por agradecer essa troca, que eu falo que o podcast tem sido uma grande pós-graduação para mim, né? Sim. Eu acho que essa troca que a gente pode levar, e muitas vezes como formadores de opinião, e muitas vezes nessa sociedade que carece de informação real, eu acho que a gente está vivendo um caos disso. Então o podcast, acho que democratiza um pouco isso. A pessoa escolhe a hora que quer ouvir, como quer, se quer ver pelo YouTube, se quer ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, não importa onde. E ter uma pessoa igual você aqui, cara, é um puta privilégio mesmo. Então, Agradeço Uma flor, pela uma parte que me flor. toca, né? O reconhecimento pela trajetória, pela carreira, né? Acho isso tão importante a gente poder reconhecer nossos amigos, nossos colegas, né? E é recíproco também. que mágico, cara. Que agradeço. mágico mesmo. Léo, me conta, como é essa mudança de sair do palco pra produzir, cara? Cara, você sabe... Você não sai do palco, né? Óbvio, né? Mas enfim. Não, dessa vez eu tô fora do palco, eu tô fora nos do- bastidores, tô produzindo a peça. Eu vou te ser honesto, cara. Quando foi a época da estreia, eu comecei a sentir uma sensação muito louca, que eu pensei assim, ué, mas eu tô na peça, mas eu não tô lá na foto, eu não tô... O meu nome não tá lá e eu também não tô lá no palco, é estranho. Ao mesmo tempo, eu tava muito realizado produzindo e trazendo pra cena tudo isso, convidando as pessoas, conseguindo patrocínio. É uma outra área, mas também muito importante, né? Da gente integrar, que viabiliza o projeto. Não tem dúvida que eu fiquei sentindo muita falta de estar lá com aquele elenco. Quando eu vi o cenário, me deu uma vontade de subir naquele palco e de fazer o personagem, né? Vou tirar alguém de lá. Não tem como isso acontecer. Na verdade, eu já fiz esse projeto pensando só em produzir, desde o início, né? Então, foi uma sensação estranha, porque eu tô acostumado a isso, né? Tô acostumado, na estreia, tá lá em cima. Sim. E dessa Mas é vez eu empreender, fiquei na né, plateia. cara? Empreender sempre foi meu sonho, Edu. A vontade de... Quando eu era criança, eu tinha, sei lá, um monte de livro. Eu lembro que eu abri na garagem do meu pai uma bancadinha assim, com vários livros à venda. R$3, R$1. Uhum. Mas vendia alguns livros, né? Então, já tinha uma certa tendência a fazer negócio.
Só que a carreira como artista, ela apareceu na frente. Meio que passou na frente. Eu não tinha o objetivo de me tornar um ator profissional aos 12 anos de idade, né? Eu não tinha ainda essa visão. E como aconteceu? Aconteceu assim, Recorte. aos 12 anos, eu fazia capoeira na Vila Militar, onde eu morava com meus pais, e surgiu um curso de teatro. Eu falei, pai, me dê um cheque. Era R$20 na época a mensalidade. E eu me matriculei no teatro. Já fazia capoeira, em vez de pagar mais um mês de capoeira, eu fui pro teatro. Depois eu resolvi as contas lá em casa, mas foi engraçado, porque uns meses depois eu falei, olha, 12 anos, né? Vou estrear lá no palco do clube. E, enfim, convidei meus pais, assim que eles souberam que eu estava fazendo teatro. Mas isso foi aos 12 anos, um começo mesmo. Não era uma profissão, não tinha essa identidade com a arte. Aos 15 eu fui para Curitiba, e aí eu estava entrando para o 2º grau. E lembro que vi uma propaganda de uma nova agência cuidando de atores, preparando atores para TV, cinema e, enfim, publicidade. E aí logo aquilo me despertou um interesse muito grande. Eu falei, mãe, me leva lá. E aí me matriculei. Junto com isso, eu passei para o Colégio Estadual do Paraná, isso com 15 anos. E aí tinha um 2º grau técnico de artes cênicas lá. Que demais. Pois é, isso foi o que fez avançar o caminho. Porque se eu fosse estudar teatro só aos 18, 19, talvez eu já tivesse achado alguma outra opção antes. Eu sempre quis ser psicólogo. E no currículo de artes cênicas tinha psicologia. Então foi como uma ponte, assim, pra eu entrar. Eu falei pro meu pai, coronel, ô pai, aqui tem psicologia, tô pensando em me matricular ali. Ele falou, se é isso que você quer, vai fazer. Eu achei que ele não fosse deixar, né? Mas ele sempre me deixou fazer tudo, né? Deixou os filhos crescerem com a sua própria natureza, sempre orientando e buscando o melhor, né? Então, assim, o teatro apareceu e começou a acontecer. De repente eu já estava numa peça e outra peça e ganhei um prêmio e outro, e de repente já estava na TV com 16, 17 anos. E morava em Curitiba, mas trabalhava na TV Globo, no projeto Flora Encantada, que passava de manhã, era dramaturgia para crianças, né? E com a Angélica. Então foi assim uma grande escola. Foram 9 meses de projeto. Eu morando em Curitiba, gravando no Rio. Quando isso acabou, eu vim morar em São Paulo com meus pais, aos 18 anos. E aí comecei a estudar psicologia, tive uma oportunidade de fazer uma novela, Cravo e a Rosa. Quase entrei para um papel, mas não tinha DRT ainda. Apesar de já ter trabalhado na TV, eu trabalhava como estagiário do 2º grau técnico de artes cênicas. E aí, antes de me formar no 2º grau, eu mudei para São Paulo. Então eu não peguei o meu diploma, mas eu já estava trabalhando, estudando, trabalhando. Então eu tive que tirar meu diploma por conta própria no sindicato. Perdi o Cravo e a Rosa, não consegui entrar pro elenco. Chorei, me descabelei, a minha mãe ficou... Quer dizer, minha mãe chorou mais que eu. Imagina. Aí eu pensei, juro pra você, eu pensei assim, cara, acho que não é pra mim. Vou fazer psicologia, já tava matriculado na faculdade. Comecei a estudar teatro na USP. Comecei a me envolver com várias produções aqui aos 18 anos. E aí, quando o ano virou, fui chamado para a presença de Anitta, para um teste, em 2001. Quem não assistiu, talvez já tenha ouvido falar. Em 2001 não existia Twitter, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia rede social. Se bobear, nem o Orkut existia. Não, o Orkut já existia. 2001? Em 2001? Escreve aqui nos comentários. Será que já tinha Orkut em 2001? Tinha ICQ. Tinha o ICQ. Então eu usava o ICQ. Mas não tinha esse envolvimento todo, essa exposição toda. Então a mídia era mesmo o canal de televisão. Você tinha rádio e TV. Aí foi um sucesso retumbante. Presença de Anitta em 2001, faz mais de 20 anos. O mundo era outro, né? O contexto do Brasil era outro. Politicamente, economicamente, artisticamente, era todo diferente. A repercussão que a presença de Anitta teve foi gigantesca, né? Mel Lisboa, nas capas da época, né? Assim, de revista época, várias revistas. Então, assim, a mídia que a gente tinha era essa, eram as revistas, os jornais, né? E bombou, né, cara? Bombou demais. Então, foi de uma hora para outra que eu passei a ser reconhecido na rua. De uma hora para outra, essa questão da notoriedade veio pra minha vida. Porque a presença de Anitta, as pessoas lembram até hoje da minha cara. Quem viu, né?
Então eu sempre digo, salve Maneco, quando eu ganho uma permuta, quando eu ganho alguma coisa, eu falo, valeu Maneco, eu ganho um convite pro carnaval. Aê! Salve Maneco! Salve. Um beijo pro Manuel Carlos, nosso maravilhoso autor de 90 anos de idade, comemorando agora em março. Grande Maneco, assim, foi um padrinho pra mim. Eu fiz teste, passei. Quando eu fiz presença de Anitta, o Maneco, como ele gosta de fazer com os atores, me aproximou da turma. Eu entrei pra uma turma, né? Conheci todas as pessoas através deles. E aí fiz muitas novelas a Foi a partir virada de disso. chave. Foi uma virada muito grande ali pra mim. Da água pro vinho, de certa forma, porque veio muito trabalho em seguida disso. Vieram outras novelas, outros convites, muito movimento na minha vida. Filme, novela, teatro. Nesses últimos 20 anos foi assim, né? Aí a pandemia veio e deu um intervalo pra todo mundo, em tudo, né? Claro que algumas pessoas lucraram na pandemia, a gente Sim. sabe, né? Que surgiram alguns novos bilionários. Uhum. Não foi o meu caso. E eu fiquei pensando assim, caramba, eu já fiz tudo isso, eu já estudei, eu sou formado em psicologia, eu faço teatro e tal. E eu não consigo fazer grana na pandemia. Como é que eu não tenho nada pra vender, eu não tenho nada pra fazer. A nova ferramenta da internet, ela é uma opção, mas eu também não tinha nada preparado, nada construído, uma identidade digital, nem tenho ainda, pra ser sincero. Mas, e aí veio uma crise pensando, cara, o que eu preciso mudar aqui na minha vida e na minha carreira para eu gerar mais coisas? Acho que tem uma questão assim, o meu papel como ator na minha profissão, ele é um papel que, em geral, como que funcionava a minha vida? Eu recebia convites para trabalhar. Você me chama para sua peça, eu olho, gosto, vou. A novela, o filme, gostei, quanto vai me dar? Maravilha, vamos. Então, é um lugar de espectador quase. Eu espero alguém me chamar Mais reativo. para Né? trabalhar. E a pandemia me fez pensar diferente, cara. Eu preciso Levantar da cadeira. inventar alguma coisa. Levantar da cadeira, juntar parceiros, conectar. E aí eu comecei a pensar nos projetos que eu já tinha, que eu sempre sonhei, eu sempre quis empreender. Tô falando tudo isso Pra chegar na produção. para voltar para aquela Tô adorando isso. aquela Manda bala. lojinha na garagem com os livros, né? Então assim, aquela lojinha na garagem sempre foi um sonho para mim. Ter algo para vender, movimentar, fazer dinheiro com isso. E então, como veio a carreira artística, e dessa maneira eu não produzi tanto. Eu atuei nos espetáculos e nas produções que me chamaram. Produzir, que eu falo, é eu mesmo achar um texto, eu mesmo buscar os parceiros, né? Ô, Edu, vamos montar esse projeto junto? Ó, pensa isso, eu penso aquilo, vamos lá, já consegui tal coisa, consegui os direitos autorais. Pô, vou falar com uma empresa para apresentar o projeto. Trabalhar, sem parar. Então, primeiro eu precisei fazer as pazes comigo mesmo, fazer as pazes com a minha vida, com a minha trajetória, aprender com os erros do passado, entender que nem tudo a gente não controla. Pelo contrário, o que a gente controla É muito pouco. é muito pouco, né? Então, qual esforço eu precisaria fazer e qual esforço eu precisaria deixar de fazer? Mas gera uma frustração ou não? Frustração faz parte da vida de qualquer pessoa, né? É Então, assim, necessário. eu queria estar naquela novela, não estou. É uma frustração? É. Mas eu estou na expectativa de uma próxima novela, eu estou trabalhando para estar lá, estou montando uma peça para me realizar num certo sentido. Não existe só a novela, existem outras possibilidades. Então, eu precisei mesmo passar por uma renovação, né? Para encontrar de novo o sentido da gratidão. E eu acho que o caminho para isso foi a espiritualidade. Sem querer ser demagogo aqui ou, né, falar papo muito cabeça. Não é isso, gente. Eu acho que nós somos seres de muitas dimensões. A gente tem a dimensão física, a gente tem a dimensão espiritual, a gente tem... a gente tá dentro, mas a gente também tá fora. Filosoficamente, nós somos atravessados por muitas dimensões, né? Passado, presente, futuro. Então, eu acho que a gente tem que tentar integrar isso. E talvez eu estivesse olhando muito para o resultado das coisas. Quanto que eu tenho no banco? Quantos apartamentos eu tenho? O que eu já fiz de novela? E, cara, a vida, ela é maior que isso. Ela é anterior a isso. E quando não existia novela, como é que as pessoas viviam? E quando não existia Instagram, como é que as pessoas viviam? A gente tem, eu precisei retornar à essência mesmo, né? Fechar tudo, ficar em casa sozinho, tirar a roupa, ficar mesmo assim, se olhar no espelho e tentar se conectar com quem você é, com a tua história. O que você tá Ressignificar, fazendo. né, cara?
Porque senão você fica correndo atrás do próprio rabo, tentando entender alguma coisa e não olha ao redor. Engraçado é que essa só fala assim, a Maiana teve aqui, a Maiana Neiva. A Maiana é maravilhosa. Maravilhosa. E ela tá falando muito disso, né? Porque ela tá no momento também nessa questão da meditação, do budismo, enfim, tal. E o quanto é importante se reconectar, né? Consigo pensando no bem comum, que é o prazer, que é a felicidade, enfim, tal. Isso. E aí, Léo, quando a gente vê o Léo enquanto produtor, querendo ou não, o calo do ator no palco, quando inverte esse papel, esse valor, isso favorece para que a sua produção seja diferente. E talvez amanhã, se você voltar para uma peça como parte do elenco, como ator, você vai entender um pouco mais também qual é a capacidade ou as dimensões que um produtor tem. Sem dúvida. Inverte até a forma de enxergar isso, né, cara? Edu, eu acho que isso tem a ver com se colocar no lugar do outro, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo a se colocar no lugar da outra pessoa. Como é que é pro Edu, que tá me convidando para vir pro podcast e ficou me esperando? Como é que é, né? Como é que é pra pessoa que tá produzindo uma peça para eu fazer? Claro, é o trabalho dela, mas nós estamos juntos nessa. Eu não existo sem ela na profissão e ela não existe sem mim na profissão. Então, esse exercício de vir para os bastidores, para mim, tem sido um exercício de empatia, um exercício de humildade, de entender que o momento agora é dele e que meu momento agora é de aprender uma outra coisa. Que eu tô começando uma carreira novamente, do zero. Eu digo assim, é na mesma profissão que eu tenho, mas é um novo papel. O papel do produtor cultural, ou o papel do diretor, que eu pretendo um dia, né, desempenhar também. Então, o que eu penso assim de reconectar é calma, entendeu? Sossega, calma. Vai com leveza, vai Baixa adrenalina. na maciota, porque senão Precisa correr, né? a gente tem que... Meu Deus, aí tá, ganhei, conquistei o apartamento, e aí? O próximo, cadê o próximo? Porra, você nem olha pra vista. Não vive, né? Você nem curte. Não vive. O que adianta ter um apartamento grandão e não ter ninguém dentro? Eu acho que a vida, ela é gostosa com os vínculos, com as amizades, com as pessoas que a gente encontra, com a troca que a gente tem. Isso é mais importante do que a marca do carro que você está usando agora, né? É claro que é legal ter um carrão. Claro que é legal poder usufruir dos bens materiais da vida. Mas esse é um dos aspectos da vida, não todos os aspectos. Você falou, rapidão, você falou em frustração, né? Essa questão de frustração, tipo, as pessoas chegam pra mim e falam assim, você não vai mais fazer novela? E claro que eu queria estar lá na novela, eu amo fazer novela, eu amo quando sou convidado pra um papel. Inclusive, tô agora na Globoplay, em junho, estreia Vicky e a Musa, já tô avisando. Então, assim, a frustração, ela faz parte. Não vai ter como viver a vida inteira sem frustração. Então, como é que a gente pode olhar para a frustração e também fazer as pazes com ela? Na verdade, tudo bem, não deu daquele jeito, mas está dando desse outro jeito. Não deu com aquela pessoa, mas pode dar certo com outra. Na verdade, é o que você tem a oferecer para o mundo. Acho que essa que é a pergunta. E muitas vezes a gente não sabe o que oferecer para o mundo. Muitas vezes a pergunta que nos rodeia é: o que eu quero? Né? As pessoas se perdem até na sua missão de vida, né? Na sua razão de existir. Não sei nem porque eu tô aqui. Tô tocando a vida. E aí essa aceleração que a pessoa nem para, e é um rolo compressor, e vai passando por cima de tudo e todos. E é o que você falou, não vi nem a vista do apartamento. Porra, né? Perfeito. Calma. Claro, porque se a gente morre amanhã, o que valeu? Calma. Entende? Né? Dentro do que você tá vivendo hoje, falando um pouco mais da produção desse espetáculo, enfim, o que você encontrou, por exemplo, nessa inversão de papéis, que você encontrou no início dessa produção, que você não imaginava, ou de dificuldade, ou de prazer na realização de produzir um espetáculo comparado a ser o ator desse espetáculo? O que você aprendeu como empreendedor nesse pedaço? Até pra dividir com a galera também. Cara, eu ganhava mais como ator do que como produtor. Mas ainda posso ganhar mais. Na verdade, assim, brincadeiras à parte, o produtor é um cara que investe, um cara que aposta em um projeto. É um projeto, ele ainda não existe. Então, ele vai passar a existir materialmente. Então, você quer controlar as coisas, mas você não controla tudo. O que eu aprendi é que, assim, tudo parte de uma ideia, mas tudo se constrói no coletivo. Então, eu já sabia disso enquanto, né, trabalhando como ator. Mas o papel do diretor, ele... Pensa num asterisco. Todas as linhas passam por aquele ponto.
o produtor é aquele o ponto. entendeu? Tudo Sei vai bem passar disso. por ele. O pagamento, a falta de pagamento, deu certo, não deu certo. Então, O ensaio, tudo. como ator, eu cuidava de uma parte. Cuidava da minha parte e no todo artístico ali. Eu não tinha que pensar sobre os parceiros, as permutas, a devolutiva para as permutas, a postagem, o patrocinador, o recibo de mecenato, a lei, a prestação de contas. Então, é muito mais coisa, né, para fazer. Mas foi como uma faculdade em 4, 5 meses. Porque, bicho, é aquilo. O caminhão tá na estrada, você tem que fazer acontecer, tem que fazer chegar lá, né? Então, tem que dar conta do recado. E aí, você dorme bem menos, você, né? Milhões de reuniões e de resoluções. Mas é muito prazeroso ver o trem nos trilhos, né? A coisa acontecendo. Só que é isso. Até estrear, a gente teve um tipo de problema para resolver. Não compraram a blusa ainda do personagem. Cadê a meia da personagem? Manda trazer Mercado Livre, manda lá, tal. Aquela confusão para estrear. Depois que estreia, vem outros problemas, né? Cara, a gente precisa encher a plateia, são 600 lugares por dia. Coldplay tá me atrapalhando. Entendeu? Lollapalooza, né? Então, começa a prestar atenção numa outra esfera, que é publicidade, mídia, propaganda. Tudo. Vamos fazer as postagens, vamos usar os canais que a gente tem, vamos ligar lá na emissora. Então, é realmente um papel essencial para as coisas acontecerem. Pensa numa festa. Alguém tem que preparar aquela festa, né? Eu vou cantar na festa. Tudo bem, mas quem vai preparar o seu microfone? Quem vai preparar o seu palco? Quem vai preparar o catering? Então, o produtor, ele cuida de tudo isso. E merece tanto respeito, que eu acho que a gente ainda não consegue valorizar tanto os nossos produtores. Seja na cultura ou seja em outras áreas, né? O que um produtor de evento A dor de precisa cabeça fazer. que tem, né? O nível de O responsabilidade. nível de responsabilidade. Porque se o microfone não funciona na hora que a estrela tá lá para cantar, é um problema de produção. Vai passar naquele pontinho, vai chegar lá. Vai chegar. Entendeu? E o que a gente quer? Realizar, entregar, fazer acontecer, girar, né? E então isso é muito importante. E hoje, para levantar esse espetáculo, até para você falar um pouquinho da peça, quantas pessoas envolvidas, Léo? Cara, a gente tem Entre elenco, produção. mais de 50 pessoas envolvidas direta e indiretamente. Temos 8 atores, temos diretor, assistente de direção, que sou eu nesse caso. Também sou produtor, temos mais 4 produtores. Minha sócia, né? Esse projeto só aconteceu porque eu tenho uma sócia maravilhosa. Que quando eu tava lá em Buenos Aires, olha como as coisas começam, né? Eu tava lá em 2019, fui para Buenos Aires, uma viagem bem aleatória. E minha amiga, fiz uma postagem e minha amiga viu no Instagram, falou: Léo, você tá em Buenos Aires, vai assistir essa peça que estão falando muito bem dela. Se você gostar, a gente compra junto. E eu não teria tido essa atitude de assistir uma peça pensando em comprar e montar a lojinha lá na garagem com os livros. Sim. Aquele Olha, começa sonho tinha ficado lá no passado. É meio CSI, né? Parece que vai colocando, Isso. né? Que é o sonho de empreender, o sonho de gerar emprego. Pra ser bem honesto, tá? Sem demagogia, pessoal. O que me deu mais tesão nesse começo de ano, mais alegria, foi poder gerar emprego para colegas, amigos, pessoas que eu admiro, poder contratar essas pessoas. Veja, eu ganho menos do que elas, tá? Nesse projeto. Mas é porque meu diretor custa caro, minha atriz custa caro, e a gente precisa São 8 delas. no São elenco. 8, entendeu? Eu tinha alguns amigos do teatro que falavam assim, cara, é tão bom montar um monólogo. Mas não tem o mesmo... Não tem o mesmo calor. Não, é a por mesma- questão de budget, né? Os caras falam, cara, você vai planejar um elenco com 10, 12 pessoas, você fala assim, nossa, Pensa direitinho, né? pensa direitinho. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte, né? Essa questão de empreender veio por um convite dessa minha amiga. Então, ela é minha sócia, Daniela Oliveira, da Pollen Cultural. Depois você vai entrevistar a Dani, você vai gostar muito Quero, dela. sim. Ela é de São José dos Campos, mas vive em São Paulo. Passa ali por Bragança. Ela tá no mesmo raio que a gente tem da filial da Globo, a Vanguarda. Ah, sim. A Vanguarda é São José dos Campos, Bragança, Sim. Caçapava, ali, enfim, estamos na mesma região. Aliás, vamos falar com a Vanguarda, divulgar nossa peça lá para o interior. Que a gente então, vai aí, ó. lá. A peça é um sucesso, cara. Isso aí que é uma alegria muito grande. A peça é, sabe, uma comédia maravilhosa, com um elenco incrível, de peso, o público vindo e adorando, gargalhada do começo ao fim, quer rir, vai assistir. O que faremos com Walter
no Frei Caneca até 23 de abril. Nossa entrevista vai ao ar antes. Então, pessoal, sexta, sábados e domingos, lá no Shopping Frei Caneca, o espetáculo O Que Faremos com Walter. É uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador que tá velho. Apesar disso, é uma comédia. São atrocidades que esse condomínio acaba cometendo e o desfecho é impensável. Mas, voltando aqui à nossa questão de empreender, né? Ficou muito claro para mim que qualquer equipe, qualquer negócio se faz no plural, no coletivo. Então, fazer teatro é aprender a falar no plural. Não é para mim, não é a minha peça. Não fiz sozinho. Posso até ter tido a ideia, pode até ser a minha empresa, mas não é sozinho, não é só para mim. Pelo contrário, é para o público. Então, essa noção, né, de que eu tô fazendo algo pela minha empresa, tô empreendendo, mas não é meu, não é só meu. Isso é muito legal, porque te dá uma noção de vida que na verdade, a sua família não é só sua, né? O seu emprego não é só seu. Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que precisam de você, você tá ali para uma outra pessoa que está por vir. Então, essa questão da continuidade das coisas e da vida, ela ficou mais evidente para mim, sabe? E não é só sobre mim. Acho que isso é mais legal. Sim. É sobre nós, é sobre a turma, é sobre a vida, é sobre tudo. Agora, a gente quer que as pessoas vão lá para rir, para se divertir, para ter um momento de Não faz relaxamento. sentido, né? Abre a cortina, não tem plateia, não faz sentido nenhum. Né? Exato. Pode estar com o dinheiro do bolso, mas não faz Aí sentido. sim, aí sim. E, Léo, como líder, cara, como que é liderar um projeto, pensando que muitas vezes você foi liderado por diretores, produtores, enfim, tava no jogo cênico ali na troca gostosa, mas agora não, agora tem que liderar. Daí não entra só empreendedor, né? De ter um pulso firme, Gestão de fazer as mesmo. coisas acontecerem. Sim. E eu não sei, né, mas não vamos generalizar, mas o mundo da arte a gente vive muitas vezes a diversão, o oba-oba, tudo ok, e aí, assim, não, precisamos colocar no norte, no eixo, porque assim, quanto mais esse oba-oba fica, mais caro fica isso, e a conta não fecha no final. Isso. Né? E como é liderar isso, cara? Cara, eu sou um líder democrático, digamos assim. Eu tento ser o cara conciliador, né? Que vai tentar ouvir todos os lados, que vai procurar juntar as pessoas até para uma conversa. Fiz isso algumas vezes. Eu tento não entrar em atrito, em confronto, não dar a resposta que eu poderia dar. Eu fui aprendendo a me calar muitas vezes, né? Para poder liderar com harmonia. E isso é necessário, tanto de um lado quanto de outro. Um líder mais autoritário, conheço vários, ele vai gerar medo nas pessoas e não afeto, respeito. Eu prefiro liderar cativando. Só que nem sempre isso é possível, porque existe um compromisso. Então, assim, eu te cativando ou não, você tem um compromisso. Então, se você não vem por bem, se você não vem na alegria, se você não vem, né, Tem que ir. pelo afeto, você vai ter que vir pela ordem, você vai ter que vir pelo... E aí eu acho que é uma questão de deixar tudo mais esclarecido só, dizendo, olha, pessoal, a regra é essa, então vamos cumprir com isso. Mas eu não sei se por um medo de desagradar, ou uma tentativa de agradar, uma tentativa assim de estar bem com todo mundo. Então o cara fala, não posso ir hoje. Eu falo, não, tudo bem, vamos dar um jeito aqui. Já o outro líder diria, não é possível isso. Não, então vai todo mundo embora. É a maneira dele lidar com isso. Então a gente também tem que saber lidar com outras lideranças, porque eu não liderei sozinho dessa vez. Liderei uma parte. Então, às vezes, um departamento tá em atraso porque a fulana ou o fulano não entregou aquilo, e aí esse departamento passa ali no asterisco, no pontinho, vem pra mim. E aí eu sou obrigado a falar, meu amor, me entrega logo isso que a gente combinou pro mês passado. Essas coisas acontecem. Ela não conseguiu entregar porque o outro sumiu, ou porque o outro não entregou tal coisa. É uma cadeia de eventos. Não adianta a gente se desesperar, não adianta. Claro que tem momentos de conflito, tem momentos de estresse e até discussões, mas graças a Deus nesse projeto isso foi uma parte mínima, né? E tudo foi solucionado com muita harmonia, com muita alegria, né? Porque trabalhar com arte é tão sensível, sabe? Essa questão do humor, do afeto, dessa coisa imaterial, essa coisa que é invisível, mas que tá aqui,
né? Essa que a gente tá aqui numa relação, tem uma coisa que é invisível, que tá entre nós. Mas ela tá aqui, entendeu? E isso faz toda a diferença no palco, no evento. É a mesma coisa, a gente pode fazer um paralelo com uma equipe trabalhando, todos no computador, numa sala. Rola um conflito, rola alguma coisa ruim, o clima fica difícil, fica mais difícil trabalhar, fica penoso, é ruim estar ali. Então a alegria é um valor para mim que passou a ser fundamental. E o psicodrama, que eu fui estudar na pandemia, essa coisa de juntar as minhas áreas, a psicologia com o teatro. Então eu fui estudar na ABPS, que é a Associação Brasileira de Psicodrama. E o psicodrama resgatou em mim muitas questões humanas mesmo para equilibrar a minha vida. Porque assim, eu tô trabalhando tanto, eu tô fazendo tanto, tô produzindo, tô lá. Por que eu não tô alegre? O que falta? Por que eu não tô feliz? Por que eu não tô sorrindo? Pô, mas o cara tá na merda, não tá fazendo nada, tá sem dinheiro e tá sorrindo. Onde tá isso? O cara tá rindo, tá feliz, tá trocando. Ah, vamos na festa, vamos. Eu não consigo ir na festa se eu tô com um negócio pra entregar, eu tô com a dívida, né? Qual o equilíbrio disso? Porque as dívidas existem, os conflitos existem, mas a vida também, ela tá passando. A vida também acaba. Você vai aproveitar ou não vai? Não vai. Vai deixar pra depois, né? Eu gosto de fazer um paralelo com uma historinha do tipo... A vida é uma festa, uma grande festa, e você encontrou um lugar nessa festa. A festa tem 15 minutos para acabar. O que você faz? Você já dançou, você já comeu, você já conheceu as pessoas, você já foi atrás? Porque a gente vai deixando a festa, algumas coisas para depois, e de repente a festa vai acabar daqui a pouco, você nem sabia. Você já fez o que você queria fazer? Ou você ficou naquele lugar porque te disseram que era aquele lugar, você entendeu que era aquele lugar e você ficou ali sentado, alguém veio te chamar pra dançar, você não foi, porque o teu lugar é aquele ali. Então eu acho que, assim, experimentar, ousar, explorar, né? Arriscar, faz a gente também resgatar um pouco do risco na vida. Eu preciso correr algum risco, como você falou, se arriscar, pra conquistar coisas. Porque a vida é muito estabelecida, previsível, ela tira da gente esse estado essa expectativa do que está por vir, de vou conquistar ou não vou conquistar. Uhum. Então, é isso, assim, a festa tá acabando e será que você já curtiu a festa? E, Léo, dentro do teatro agora, estando em cartaz, enfim, essa renovação de público que a gente tem da juventude agora, o jovem de hoje, o jovem saindo da adolescência, entrando na fase adulta e dos 16 aos 20 anos, tem ido ao teatro? Ou tá muito mais preso a streaming, ou rede social, enfim? Qual a sua visão desse público que tá indo ao teatro hoje? Essa é uma lacuna, né? Essa fase que você citou, dos 14 aos 18, é uma lacuna. A gente não sabe, né? Que é assim, eles estão na escola e no game, e é como se a gente não tivesse acesso a essa galera. Eu tô fazendo... Muito louco, né, cara? Muito doido. Eu tô fazendo um projeto agora que ele é itinerante para escolas, para adolescentes. Que legal, cara. Pré-vestibulandos. Você vai me ajudar. Vambora. Por quê? Se o adolescente não vai ao teatro, o teatro tem que ir até o adolescente. A gente tem que levar, né? E como é que... Pô, o jovem gosta de jogo, o jovem gosta de brincadeira, o jovem gosta de rir, gosta de se emocionar. Ele quer sonhar, é um sonhador. Por que ele não tá no teatro? Se é o lugar pra rir, sonhar e se encontrar. Então, tem alguma coisa que tá, né, assim, desconectada e que precisa ser conectada. Então, o jovem precisa se preparar para o vestibular. Por quê? Porque ele precisa ler, conhecer o mundo, estudar coisas. O teatro é uma janela para o mundo. Animal. Entendeu? Então, é um projeto misturando literatura com psicodrama para levar até as escolas, para os projetos, né, para as obras de literatura que são exigidas no vestibular. Então, é como se fosse um convite para essa leitura. Eu não vou contar a peça toda, a história toda. Eu vou instigá-los com essa trama, com esses personagens, né? E é uma forma de aproximar, dele ver que pode ser gostoso, que pode ser legal, que não precisa ser uma ideia de peça séria, palestra, vou ter que ir lá para aprender alguma coisa. Não, a gente aprende vivendo. A gente aprende vivendo. E quando vê, aprendeu alguma coisa. Eu acho que é super importante, muito legal você tocar nesse ponto, porque eu penso que é um grupo, né, uma faixa etária que está afastada mesmo. Tudo, né, cara? Né?
E é o que você disse com uma propriedade absurda, que é a gente não tem acesso e não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Né? Porque Mas às não vezes sabe também porque a gente não tá indo lá não tá indo lá pra ver. pra perguntar, Pra pra perguntar. pesquisar. Quando você fala assim, beleza, esse jovem hoje não assiste canal aberto. Não assiste TV, beleza, não assiste TV. Não, ele assiste TV, mas assiste streaming. Tá, mas o que ele assiste? Uhum. A série tal. Mas por que ele assiste? Não, ele não assiste série, ele tá no game, ele tá no celular. Não, ele tá produzindo conteúdo pra rede social. Uhum. Não, ele tá fazendo dancinha. Não, ele tá fazendo onde ele tá, Uhum. né? E é engraçado que tá muito dividido, né? Eu vejo pelas escolas que eu trabalho com combate ao bullying, que eu vejo um jovem mais conservador, não digo, é até estranho a gente falar conservador, mais tradicional, que tá lá assistindo e tal. O jovem que tá totalmente voltado. Cara, maratonei 50 séries só esse início de ano. Fala, porra. O jovem que tá lendo, né? Então eu vejo a Luísa, que trabalha comigo, é jovem, e ela fala, eu leio 1, 2 livros por mês. Eu falei, caraca, que incrível ver isso, porque o jovem também não tá lendo. Sim. Mas daí tem uma fatia desse mercado que alguém tá lendo, que ótimo. Uhum. Mas tem a fatia do teatro, a fatia do circo. Fala, cadê essa galera que não tá indo? Né? E não tá indo por quê? Né? Será que não desperta interesse? Será que perdeu a graça? Será que é chato? Será? Enfim. Será que a gente não tá sabendo falar a língua do jovem lá no teatro, né? Então, muito legal esse pensamento, essa ideia, porque você fala em bullying, você fala em conflitos, é através da arte e educação que a gente vai tocar nesses pontos mais sensíveis, de empatia, de troca, de se colocar no lugar do outro, de compreender os limites, né? Uhum. A autoridade, por que que uma professora diz não pode, né? O limite é esse, quando acabar você vai. Então, como é que tá o jovem lidando com esse limite, né? Acho que tudo cai na educação e na vivência dessas pessoas. Mas eu vou até um pouquinho além, Léo. Até me permito falar isso, até te Sim. interromper. Mas assim, eu acho que existe essa lacuna, sim. Mas existe também a questão do distanciamento da família, figuras de cuidado, dos pais, os responsáveis, frente a esse jovem também. Isso. Então, talvez quando você fala assim, o coronel, quando eu falei que ia fazer teatro, o coronel me apoiou. Meu pai me apoiou, Uhum, né? Falou, vá lá. uhum. E hoje, ao contrário, hoje, assim, essas figuras de cuidado não sabem nem o que os filhos querem ser. Ou gostariam de fazer. E às vezes, eu vou generalizar, mas é uma reflexão. Esse pai é o responsável, enfim. Observa que, sei lá, o filho ou a filha está num quarto sozinho, numa solidão absurda. É sinal de positividade, que é quieto, olha, não tá na rua, não... Tá, mas tá fazendo o que ali? Uhum. Né? Será que existe uma solidão? Será que existe uma inquietação, uma tristeza, um medo, uma angústia? Será que eu tô no celular? O que será que eu tô vendo? Por que eu não tô no convívio social? Não tô no teatro? Não tô juntando a galera pra ir ao cinema juntos? Não tô indo ao circo? Não tô indo num musical? Não tô indo assistir um show? Ou um cantor? Cara, o quanto isso também tem uma parcela de culpa dentro de casa, ao meu ver. Isso. É. Quando eu falo em educação e orientação, é também dentro de casa, né? Eu acho que esse pai precisa ser orientado. Antes do filho, o pai não teve. Sim. Então a gente só entrega pro outro aquilo que a gente tem, né? Total. E é óbvio que, assim, as famílias são carentes em relação a muitas questões. Então ela não consegue entregar para aquela criança, para aquele adolescente, todas as orientações. O pai não consegue enxergar aquilo tudo. A escola, ela deveria suprir essa carência de dentro de casa. Claro que não é só uma função da escola, não é. Tem uma função também nos artistas, no Sim. teatro. Também é nossa função Sim. acolher, incluir esse jovem, essas crianças. Quando a gente fala teatro infantil, ele tem um lugar, né? Ele existe. As crianças vão ao teatro. Vão. Os pais levam as Vão. crianças ao teatro. Já os adolescentes pré-adolescentes de 11, 12, 13, 14, eu não sei se eles vão ao teatro com os pais. Porque, eu não quero aquela peça de criança. Mas cabe a nós também atrair esse público, querer se aproximar desse público. E aí tem que ter a ver com a trajetória, com a história de cada um, né? Porque há a renovação do público, mas talvez não há uma renovação do nosso pensar de como atrair esse público. E você falou muito disso, né? De, será que eu faço a leitura correta? Será que eu tô ouvindo e questionando por que ele não tá indo? Se não tá, por quê? Né? Eu acho que nesse seu projeto de ir às escolas, trabalhar talvez com o ensino médio em relação a vestibular, talvez seja uma pesquisa de campo para entender esse distanciamento e trazer, talvez resgatar esse público, né? Porque ele tá lá, ele tá consumindo, ele tá vivendo, ele tá escolhendo. Sim.
Mas o que ele está escolhendo, né? Ele está tendo orientação para escolher o que ele vai escolher. Ele vai escolher jogar a madrugada inteira o game, por quê? Porque é legal, porque é ótimo. Tudo bem, isso é legal mesmo, também gosto. Só que tem um outro lado da vida, olha aqui, ó, prepara para você conquistar aquilo lá. Acho que, na verdade, o que precisa ter é perspectiva, objetivo. Como eu entrei no 2º grau técnico de artes cênicas aos 15 anos de idade, de uma maneira ou de outra, aquilo virou um norte para mim. Eu estava já trabalhando numa profissão, me preparando para uma profissão. E aí eu fui vendo as oportunidades que tinha. Pintou um teste para um musical. Eu fui, fiz, passei. E aí um produtor de elenco foi para Curitiba e procurou os atores que estavam em cena e me chamou para um cadastro. E isso me levou para televisão. Então, como que eu comecei? Na escola, fazendo teatrinho, mas isso não vai dar em nada. Olha o que deu. Deu uma E carreira. é oportunidade, né? E tá preparado uma para as história. oportunidades, né? É isso. Eu acho Você que estava preparado, né? Mas eu estava Está. preparado porque eu gostava de fazer aquilo. Se eu quisesse fazer game e gostasse de game, não tem nada errado. Só que seria legal o quê? Achar um caminho, né? Achar um 2º grau técnico de tecnologia. Eu teria ido por esse caminho, teria começado antes. Então, se o jovem tem o sonho, a perspectiva, ele busca como chegar lá. Ele vai buscar. Sim. O problema é que os jovens estão sem perspectiva. Os jovens, eu acho, estão sem um objetivo lá na frente. Não conseguem enxergar lá na frente. Então, eu acho que é um retorno mesmo ao que você gosta. Quem você gosta de ser, como você é. Esse retorno que a gente estava falando, que acontece na vida inteira, né? Aos 40 anos, de novo, aconteceu comigo. Olha, o que tá fazendo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso estudar? Fui fazer uma pós-graduação em psicodrama, não é? Para quê? Para poder chegar nas empresas, ter mais uma forma de empreender. Hoje eu dou aula, hoje eu dirijo, hoje eu produzo, né? Foi uma construção e que me abriu um horizonte maior ainda, né? Eu hoje não penso em ficar só esperando você me chamar para trabalhar. Eu penso em te chamar para trabalhar. Olha que inversão, cara. Cara, é isso, Léo. Eu acho que o nosso mundo seria tão bom se a gente pensasse em não ficar na reação e ser mais ativo nesse sentido, mais né? propositivo, Mais né? propositivo, né? E realmente encarar o universo nesse sentido, porque fácil fardo vai ser pesado, vai dar dor de cabeça, vai dar. A galera quer escolher o fácil. Eu deixo ali, mas quando você fala assim, né? Talvez seria muito mais cômodo você estar sentado na sua casa, o telefone tocou, vou fazer esse projeto. Agora não, agora eu vou pegar a minha agenda e falar assim, quem eu chamo para esse projeto? Isso. O que cabe? Eu não nego que foi pela necessidade Sim. e eu me transformei. Pela dor ou pelo... Como é que é? Pelo amor ou pela dor, a gente se transforma. É isso. E qual a dor? A frustração que você tocou. Claro que eu estava frustrado na pandemia. Minha peça que ia viajar o Brasil inteiro foi interrompida. A novela que eu poderia fazer não foi produzida. E por aí vai, já falamos muito desse assunto, mas é na frustração, na queda, é que eu falei, cara, eu vou ter que levantar e... Quantas oportunidades Quem tá aqui pra me surgem? ajudar? Quem tá aqui pra me ajudar? É isso, Meu cara. pai, minha mãe... Deixa eu ver. Ai, minha amiga, meu amigo. Ai, tenho amigos. Que bom que eu tenho amigos. Ufa. Claro que eu tenho relações maravilhosas por onde eu passo. Mas eu tô falando daquele amigo que você pode dormir na casa dele se precisar, dormir na casa daquela amiga, falar, me dá colo agora. Então, assim, essas relações, elas são Sustentam, né, cara? o principal da vida. É o alicerce, né, cara? Quando tudo sumir, só vão ficar essas pessoas. Só. Atenção. Olha isso. Será que você tá preparado pra isso? E também, assim, a força que existe dentro da gente, a fé. Quando eu falei da espiritualidade, foi me apegando mesmo no propósito de vida, na fé. Primeiro, assim, eu tava sem um propósito. Qual o meu propósito? Fazer novela? Ficar famoso? Bacana, legal. Já fiz. E aí? Qual o meu propósito? Ele não pode ser só usufruir. Tô falando pessoalmente, sim. é uma questão pessoal. O meu propósito, ele não pode ser só vou curtir a vida inteira e curtir, vou quebrar tudo. O meu propósito é vou construir alguma coisa que possa melhorar o meu mundo e o mundo de quem tá comigo para que seja mais alegre, mais feliz e mais maravilhoso. Pra gente missão. curtir. É a missão. É uma missão. Só que é isso. Eu queria só curtir, talvez. Mas aí vem um chamado que é assim, cara, a tua missão é aqui. Você tem que falar com essas pessoas que estão ali esperando você. Só que cada um tem um momento pra acordar. Pra acordar. Pra chave pro disjuntor cair. E acordar no sentido de entrar em acordo com a sua própria missão. Sim.
eu percebi assim, cara, eu sou um cara que tá aqui nesse mundo também para me desenvolver, mas também para desenvolver pessoas, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, mais feliz. Só que eu só vou conseguir isso se eu tiver melhor e mais feliz. Perfeito. Então, primeiro eu tive que me desenvolver, cuidar da minha felicidade, da minha alegria, da minha realização, para poder olhar para as pessoas e falar assim: vem cá, me dá a mão, vai por ali, Vamos faz junto, isso aqui, vamos junto, vamos vamos junto, tô aqui. Perfeito, cara. Então, faz a sua parte, né? E é isso, acho que as assim, coisas vão. Veja, observe, enxergue, abra esse campo de visão acima de tudo. E acho que ouvir mais, né, cara? Acho que a gente se perceber, entender esse propósito. Acho que todo mundo tá buscando esse propósito. Logicamente, numa contrapartida de deixar um legado. E o legado é a sua história. Né? Sim. O legado que você vai deixar nesse mundo. E assim, essa construção é mágica, né, cara? Sim. Então, é o que eu falo do podcast, né, cara? E hoje não tá sendo diferente. Ter você aqui é um legado que a gente tá deixando pra eternidade, né, cara? Acho que de entender essa mudança de chave, entender essa reinvenção de carreira, que é uma reinvenção de carreira, com novos propósitos, com novos valores, com uma missão talvez até próxima, porque a missão é ser feliz, a missão é curtir, né? Ou, Mas não sozinho. não sozinho, né? No coletivo e estando junto. Sim, e é isso, né? Conversas mudam o mundo. Então, o podcast é o quê? Uma proposta de uma conversa. E quem estiver ouvindo a conversa, participando, tá refletindo sobre essas coisas. É o mesmo lance do imaterial. A gente não pega, mas alguma coisa se construiu aqui nessa conversa. Eu também tô muito feliz de ter vindo aqui, de poder contar um pouquinho mais da minha história pra vocês. 52 minutos, cara. Ó, Nossa, passa rápido. dá pra fazer 4 horas Eu de gosto podcast. de falar, hein? Eu também. Vamos ter que fazer parte 2, Eu parte também. 3. Você gosta de ouvir e eu também. tamo- A gente fica... É psicologia. Mas Muito feliz, cara, de coração Eu mesmo. também. Faça o convite da peça de novo, pra Ó, galera pessoal. marcar, seguir tudo aí. Tá. Coloca tudo agora aí. Todos vocês venham com muita alegria assistir a comédia, O Que Faremos com o Walter, no Shopping Frei Caneca, Teatro Opus Frei Caneca, aqui em São Paulo, na Rua Frei Caneca. E sextas, sábados, às 20 horas, domingo, às 18 horas, com Grace Januca, sabe, da Tercissana? Sim. Grace, Ela é maravilhosa, grande atriz, engraçadíssima. Elias Andreato, nosso mestre amado, ator maravilhoso em cena, fazendo um papel hilário. Flávio Galvão, Norma Caraca. Blum, nossos ícones, né, da teledramaturgia. Caraca, hein? Você tá enjoado nessa produção, Não, hein? temos também, quer ver? Fernando Vitor, que é um ator maravilhoso, novo, chegando com força, vitalidade. A gente tem também, não posso esquecer ninguém, Vivian Barabani, que substitui Norma Blum, porque a Norma tem 83 anos e tá lá, danadinha, no palco. Mas olha, Marcelo Airoldi, nosso Fica querido até amigo, quando? fica até 23 de abril. Sexta, sábado e domingos, todos Eu convidados. estarei nos próximos finais de semana. Venha, Vou vir, até mas porque a gente adoro. vai levar pra Bragança. Vamos então levar, preciso ver antes, bom né? Como você- produtor local. Você tem que Vamos conhecer lá, a é isso aí. peça. Vamos levar pra Bragança, Atibaia, enfim, vamos levar pra Gente. galera aí. Eu amo o teatro, né? Porque é uma forma de conhecer pessoas, conhecer lugares, me leva pelo mundo e me ajuda a construir vínculos poderosos, que eu acho que é isso que vai fazer tua vida melhorar. Os vínculos de afetos, vínculos verdadeiros que você tem. Porque até para fazer negócio, a gente pode ter afeto, a gente Sim, pode sim, ter sim. alegria. E deve. E deve, Deve. né? Então é isso, foca e vai. Obrigado por esse afeto e essa generosidade, gentileza em estar aqui comigo hoje. De Obrigado. verdade, que troca gostosa. E, mais uma vez eu digo, sem interesse na troca, né? No Sim. interesse realmente de compartilhar. Obrigado, Ah. cara. Sou seu fanzaço mesmo e... Edu, desde já também sou seu fã, muito obrigado, parabéns pelas empreitadas aí, pelas realizações. Vamos empreender junto agora, né, cara? Vamos, agora empreender junto é agora, isso. cara. Já era. Uma Nossa boa parceria conversa aqui. sem interesses, ela surge, Surge. a gente se conecta, vê que temos interesses parecidos e a gente vai Vamos pra produzir. frente. Vamos Espero que a produzir. gente possa caminhar junto. Fantástico, cara. Obrigado, Edu. E você que ficou nesse podcast até agora, obrigado. Compartilhe, curta, comenta. Lembre-se que a gente tá aí bem ranqueado no Spotify, então continue nos dando essa força no Spotify. O nosso canal de cortes também tá bombando, os nossos cortes no Insta tá bombando. Completamos agora no Reels essa semana, acho que 2,5 milhões de views. Nossa. Num outro quase 7 milhões. Então assim, a gente tá numa entrega super bacana. Graças a você que tá curtindo esse podcast diferente, que não busca polêmica e sim busca dividir com você boas histórias, assim como do Léo, que eu sou fanzaço. Então, não perca o nosso próximo episódio, que tá... Não posso nem contar quem vai vir, porque é surpresa. Vem comigo! Valeu, galera! Valeu, Parabéns, Léo. Edu, Valeu, parabéns, Léo. gente. Valeu, Grande valeu, abraço. valeu. Cara,